escolho alguma coisa que seja LGBT, que os autores sejam também parte da comunidade, portanto que sejam voices, porque eu Uhum. acho que eh, há uma distorção da realidade quando tens autores que não pertencem à comunidade a escrever sobre a comunidade. E Sim, diz, isso. acaba. Não, ia falar do facto de não é só pelo autor ser hetero, é mesmo pelo autor ter dito, ter feito comentários que são bastante assustadores a tender para a pedofilia. E depois tu atendes à diferença de idades no livro e Uhum. começa a fazer um bocado de sentido o facto de ele ter escrito uma diferença do personagem com uma diferença de idades tão grande e depois ter feito comentários sobre que uma das perguntas tem crianças de 12 anos serem atrativas. Então tu começas a Sim, deixas claro. de, Tipo, deixas de separar um bocado o autor e a arte e começas a ficar tipo sim. É assim, pronto, ele, pelo menos neste livro, teve um bocado de ciência, não é? 17 com 30, não é um bocado aceitável, porque isso é uma coisa que acontece muito no mundo LGBT, ainda mais é, com homens, é não sei verdade, porquê, sim, com é homens verdade. acontece muito mais, que é, e não se trata, como é que é de explicar, não se trata de, quer dizer, há casos que são preocupantes, não é? Obviamente, há casos que Uhum. não devem ser aceitos, mas não se trata tanto de um amor ao que é ainda menor de idade, Sim, não é? Mas sim, por exemplo, há menores de idade que são muito, que já são muito para a frente, não é? Que se tu, se tu falares com um menor de idade que seja interessante, hum, nós vivemos numa comunidade ainda pequena, porque ainda não, nós vivemos numa comunidade grande, mas porque nós vivemos numa comunidade, como quero explicar, pequena, local, estás a ver? uhum. Um, ou pelo menos que sejam interessantes. Nós temos, como é que é de explicar, vários fatores que diminuem cada vez mais o grupo em que nós podemos ter uma relação, seja ela sexual Sim, ou amorosa. romântica. E então, no mundo LGBT, eu acho que é muito normal haver este tipo de diferença de idades enormes, porque como a comunidade é pequena e depois ainda tens de meter o gosto musical lá pelo meio, ou se ele, sei lá, se gosta de ler, se não gosta, se foi à universidade não gosta, fica mesmo muito pequeno, estás a ver? E Sim, então, se por exemplo sobrar só um homem de 40 com um rapaz de 17, eu não acho, quer dizer, eu acho que se o homem não, se o homem obviamente não tiver tendências de pedofilia, eu não acho assim muito mau, também porque temos de perceber que a comunidade é pequena, não é? Um, hum, por exemplo, eu nunca falei, quer dizer, eu já falei com um homem de 40 anos quando ainda era menor de idade e esse era um bocadinho assustador, admito. Mas mas, eu já mas falei eu com. acho que estás a colocar o ónus todo na criança, na pessoa que é menor de idade, quando o ónus tem que estar na pessoa que neste caso tem 30, 40 anos e que está a falar com um miúdo de 17 anos, Pois, ok? sim, sim. Tipo, Eu porque. não vou falar pela comunidade toda, ok? Eu vou dar a minha opinião como pessoa e como pessoa mais velha e como jurista. Ok, pessoal menor de idade, se estiverem a ver, se algum homem ou mulher de 30, 40 anos tentar falar convosco, vocês fogem, ok? Fogem. Claro, tem de Porque ser. eu acredito que seja super frustrante quereres explorar a tua identidade e a tua sexualidade e não teres com quem fazer isso, mas eu acho que o tempo há de surgir Uhum, e não me parece que fazê-lo com alguém que esteja numa posição de poder, porque se calhar na cabeça de alguém de 17 anos, 10 anos não é muita diferença, mas é uma diferença de idades gigante e uma sim. diferença de experiências gigante, de mentalidade gigante.
E então eu também acho que há uma componente um bocado predatória de alguém com 30, 40 anos que vai atrás ativamente de uma pessoa de 17. Sim. Eu percebo tipo, o Ok. que estás a dizer Sim. e sim, é muito importante, acima de tudo, preocupar-se primeiro com a segurança individual, tanto mental como física, não é? Uhum. Por exemplo, porque é uma coisa que acontece muito, que os homens mais velhos, tipo, bastante mais velhos, tendem sempre, tipo, a tentar dominar a relação e a pessoa e as situações em que acontecem. E Uhum. isso, pronto, obviamente que não é aceitável, não é? Uhum. Ainda por cima, tendo em conta a situação das idades, e ainda por cima se for menor de idade, Sim. isso aí não é mesmo aceitável. Por A isso idade de consentimento é aos 16, mas tens que ver que isso é tudo muito bonito e a idade de consentimento é aos 16, mas o que é que tu sabes aos 16 anos? pois, é verdade. Tipo, Nada. se aos 17 pronto, aos 17 se calhar acabaste há pouco tempo de coming out, não é? Uhum. Queres experimentar a sexualidade e usar o sexo Sim, como descoberta, que também é isto que acontece no livro, e aparece um sim. homem de 35 anos que está ali disponível, ahm, Uhum. que fala contigo, mas também domina a situação. E então Sim. há na cabeça do jovem, não é? Pronto, vamos. Mas tem-se de ter um bocado de prudência e cuidado, perceber as situações, perceber tudo o que é que está à volta, não é? Uh, Uhum. Ver se não está a ser empurrado para uma tentativa de experimentar algo novo. Sim. E depois só de pensar nestes fatores todos é que se pode tomar uma decisão e tem de ser uma decisão muito certa, não é? Porque faz de conta, se um jovem de 17 anos se apaixonar loucamente por um homem de 35 e depois o homem de 35 partir o coração, como acontece neste livro, eu acho que vai ficar sempre traumatizado, não é? E ainda por cima, se for Uhum. a primeira experiência, aí vai ficar mesmo mal. Sim. Uma das questões também toca no facto de que se os géneros fossem. Se fosse uma relação heterossexual, as pessoas não colocavam Call Me By Your Name numa situação de destaque tão grande. Sim. Mas eu E acho que é é isso que eu verdade. te falei. É verdade, É, eu é agora estou a verdade. imaginar. Mas é É isso que eu te falei, verdade. tipo, é como a comunidade LGBT já está habituada a isso, se calhar É. não Sim. fazem logo assim pronto, não estalam Sim. logo de, ai epá, não. Mas, Uhum. tipo, é assim, a situação, por exemplo, quando vi o filme, eu, na primeira vez, fiquei um bocado repulso, não é? Sobre a Uhum. história em geral, assim logo no início, mas depois eu acho que também o escritor consegue esconder isto de uma maneira muito bonita e este pode ser um bocado assustador, não é? Mas quando tipo esta dominância da relação do homem mais velho Sim, sobre sim, sim. um jovem esconde de uma maneira muito bonita. E depois no Sim. fim tipo tira essa beleza toda e pronto, mostra a Uhum. realidade. A Mas realidade. Sim. é como eu te disse, tipo, nós dizemos que isto é um clássico porque se calhar acontece com muita gente, não é? Eu tenho vários amigos que já me disseram que a primeira experiência sexual foi com alguém bastante mais velho e ainda Uhum. quando eram ou menores ou pouco maiores. Um, e, e este sentimento que eles devem ter sentido e toda a comunidade que já teve estas experiências deve ter sentido, é por isso que tornou tão famoso o livro e o filme. Mas eu acho também é um bocado culpa da sociedade em que vivemos hoje e sempre, de, do facto de um menor achar que a única experiência que pode ter é com um homem mais velho ou uma mulher Sim. mais velha, não é? Porque não tem eh, como explorar a sexualidade de uma forma mais segura, não é? Uhum. E o que não é verdade, não é? Se calhar demora um bocadinho mais tempo, se calhar noutro setting, não é? Noutro local, Sim, sim. mas eu acho que é possível. Eu acho que eu sou muito crítica deste livro nesse aspecto, porque a primeira vez que eu li, que vi o filme, eu achei que a diferença de idades era bastante menor, e agora eu com quase 26 anos, nunca na minha vida ativamente procurava uma rapariga de 17. Sim. É algo que simplesmente nem sequer nem sequer se coloca a questão, estás a ver?
Então eu acho que as pessoas colocam muito ónus no menor, não é? E tudo bem querer explorar a sexualidade, mas lá está, se tens alguém que é muito, muito, muito mais velho, com experiências bastante diferentes da tua, meio que grooming, tu tens que ter a consciência de que a comunidade é muito diversa e é muito grande e está em todo lado. Sim. E que não é necessário de todo dar atenção a Arriscar. homens. Sim. Exatamente. É isso Mas que é lá muito importante, é ter consciência. É a é, pessoa, o indivíduo ter consciência do que é que se está a passar e tomar uma decisão consciente na altura sim, em que é posto numa situação destas. Mesmo sim, se mas for lá só uma coisa de uma noite, não é? É ter sim, consciência porque, sei lá, os homens mais velhos têm poderes que os jovens não têm, não é? E depois faz de conta, se ainda fazem algum tipo de, como é que é de explicar, de, como é que se diz? Quando tu fazes tipo, grooming, não sei, não, tipo, dizes, ou fazes isto ou ponho, chantagem. sim, chantagem. Tipo, até podem fazer algum tipo de chantagem em relação Sim, à tua situação, não é? E é preciso ter muito cuidado quando não se está, ou tanto sexualmente como emocionalmente, com uma pessoa próxima da nossa idade e próxima dos nossos círculos, tanto é. escola, amigos, etc. Eu acho que explorar a sexualidade com alguém que esteja no mesmo patamar emocional que tu Sim, faz é muito mais benéfico, mas não estou de todo a julgar, porque lá está, cada caso é um caso, sim, não é é? Cada verdade. experiência é uma experiência e não é? É o que É a é. realidade. E pronto, nós já falámos mais ou menos uma hora. Uhum. Por isso, acho que já falámos sobre todos os temas que englobam e também da controvérsia que vai em torno do autor e do livro. E acho que foi uma conversa bastante interessante. Tanto, eu acho que a parte mais interessante foi a parte dos pais. Porque é uma mensagem que tem de ser enviada e tem de ser ouvida e tem de Sim. ser percebida, não é? E, Uhum. e pronto, isto também vai-se repetir nos próximos livros e filmes e séries, porque quase todos estes materiais culturais tocam, quando se fala da comunidade LGBT, tocam neste aspecto da família, do coming Sim. out, não é? Eu acho Ah, que é a fundação daquilo que tu és, não é? Os teus pais, então, e é o teu suporte. sim, E então é extremamente importante. sim, é verdade. E nós vamos continuar a publicar às segundas, quartas e sextas, Uhum. sempre de um livro, de uma série, de um filme diferentes. E continuem a seguir o canal, subscrevam, metam aquele sininho das Ah, é, notificações, sim. também metam like e tal, e Partilhem. partilhem muito. E obrigado, Diana. Obrigada, João. Tchau. Tchau.